Bem, amados, hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema na palavra de Deus: o poder de vencer sem ter poder algum. O poder de vencer sem ter poder algum. Antes que você pense que eu dormi no ponto e estou me contradizendo no título da nossa mensagem, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, aonde nesta carta de Paulo nós vamos ver como ele explica exatamente isso que eu tentei sintetizar neste título, e que nós vamos ver no final com uma frase que vai sintetizar toda a mensagem que nós vamos ver nos próximos minutos. A carta de Paulo segundo aos Coríntios, meus irmãos, é uma carta, como nós inclusive vimos na nossa EBD, a carta da defesa apostólica. Paulo está defendendo o seu apostolado, o seu ministério, junto a uma igreja que deveria tratar o apóstolo de uma maneira muito diferente, mas havia se tornado rebelde para com ele, colocando em segundo, terceiro e quarto lugar, comparando-o com outras personalidades do primeiro século. Corria o ano de aproximadamente 56 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 2 décadas após a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus, e a igreja já começa a enfrentar algumas dificuldades. Isso, meus irmãos, é normalíssimo, porque aonde estiverem 2 seres humanos, você já tem problema, quanto mais um grande grupo. Igreja nunca foi o lugar de gente perfeita. Eu que eu digo, igreja nunca foi o lugar de gente que não pisa nos calos uns dos outros. Igreja nunca foi o lugar onde as pessoas não estejam em obras, em processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de santificação. E nós vemos, meus irmãos, que até explicar a dinâmica do seu próprio ministério é necessário que o apóstolo faça, e isso ele está fazendo no capítulo 4, uma continuação do raciocínio do capítulo 3. Porque lá no capítulo 3, meus irmãos, ele começa a falar da nova aliança. Para você que talvez é ainda um pouco novato na palavra de Deus, o Antigo Testamento, a palavra testamento significa pacto e significa também aliança. Tendo sido ele encerrado, cumprido completamente pela obra de Cristo, ele agora inaugura a nova aliança profetizada no Antigo Testamento por Jeremias, por Ezequiel, a qual ele cumpre não mais em leis escritas, quer seja em papiro ou pergaminho, ou mesmo em tábuas de pedra, mas leis que agora, através do Espírito Santo, são escritas no coração do cristão. Agora nós não somos mais julgados por aquilo que nós fazemos, mas se temos ou não um relacionamento pessoal e intransferível com Cristo. Eu não posso transferir para os meus filhos, eles têm, por sua vez, também que ter um relacionamento pessoal e intransferível com Cristo. Esta é a nova aliança, em que ele, assim diz o texto, arranca o coração de pedra, uma alusão às tábuas dos 10 mandamentos. Ele arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Ele tira a obediência religiosa e coloca agora uma obediência que vem pelo Espírito Santo de Deus. Em meio a tudo isso, meus irmãos, Paulo vai falar agora de quem é o ministro da nova aliança. E é claro, meu irmão, que ele não está falando só sobre ele, ele está falando sobre todos nós, porque uma das diferenças entre a antiga aliança, o Antigo Testamento e a nova aliança, é que lá Deus escolheu um povo, Israel, e dentre o povo escolheu uma tribo, a tribo de Levi, e dentre os levitas escolheu uma família, a família de Arão, e dentro da família de Arão, o mais velho era o sumo sacerdote. Percebe o afunilamento? Israel, Levi, família de Arão, o mais velho. Você tinha o sumo sacerdote, os sacerdotes na família de Arão e os levitas, que, diferente do que se fala hoje,
não tocavam só não, limpavam o banheiro, varriam o templo, faziam de tudo. Pausa, o pessoal quer ser levita hoje para tocar e gravar DVD e CD, né? Mas para lavar banheiro não tem muita fila para ser levita hoje em dia. Pois bem, os levitas cuidavam de tudo aquilo que era de respeito ao templo. Na nova aliança, meus irmãos, todos nós somos sacerdotes. Todo aquele, como eu disse há pouco, que já tem uma aliança com Cristo, e já entregou sua vida a Cristo, continua sendo pecador, continua sendo perdido, mas já foi salvo e remido pelo sangue de Jesus. Então, o texto fala sobre qual é o desafio para ministros, nós, dessa nova aliança. 2 Coríntios capítulo 4, meus irmãos, o apóstolo começa dizendo o seguinte: portanto, uma alusão ao texto anterior, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos, neste capítulo está o versículo no qual eu baseio o meu ministério. Porque eu vejo, meus irmãos, que esta é a essência do ministério cristão. Não apenas pastoral, não apenas missionário, mas do ministério cristão. O ministério cristão, meus irmãos, ele não foi chamado para uma vitória ufanista, triunfalista. Foi chamado para uma vitória que se realiza no meio de lutas, de dificuldades, de choro, de lágrimas, de suor. É uma vitória, meus irmãos, conquistada não quando você vê um campo bonitinho, limpinho, aradinho, que você vai simplesmente jogar a semente. Antes é um campo onde há pedras, onde há troncos, onde há raízes, onde há dificuldades. Este é o ministério cristão. E nós percebemos, meus irmãos, que Paulo começa a mostrar a eles a origem, o meio e o objetivo deste ministério. Como que isso se desenrola na sua própria vida, ou seja, como é o ministério do ministro da nova aliança. E no versículo 1 ao versículo 4, meus irmãos, ele vai nos trazer a primeira lição dessa noite. Ele é um pouco comprida, ainda bem que está projetado, para que você possa anotar com calma. O ministro da nova aliança persevera com fidelidade na exposição da verdade, mesmo em meio a uma realidade espiritual contrária. O ministro da nova aliança
persevera com fidelidade na exposição da verdade, mesmo em meio a uma realidade espiritual contrária. No versículo 1, meus irmãos, ele começa com o portanto que nós lemos há pouco, referindo-se à explicação da nova aliança que ele dera antes. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Ou seja, o ministério começa, meus irmãos, já dizendo claramente que nós não estamos falando de algo fácil, que nós não estamos falando de um chamado para algo que seja realizado sem esforço, que seja realizado sem morrer para mim mesmo, para o meu eu, para as minhas vontades. Esse ministério, meus irmãos, já começa anunciando: é difícil, há uma possibilidade em que você seja tentado a desanimar, que você seja tentado a desistir. E no versículo 2 ele coloca: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, e não usamos de engano. O cristianismo, meus irmãos, em sua segunda década ainda, estava sendo implantado em meio a religiões pagãs, greco-romanas e outras mais, onde sua grande maioria constituía-se de mistérios e de segredos, que alguns podiam participar, mas que era vedado a outros, que alguns tinham acesso, mas apenas os iniciados tinham e outros não tinham. Ou seja, todos esses pensamentos de mistério, de segredo, de aqui e acolá eram trazidos, ou havia tentativa que fossem trazidos para dentro do cristianismo, e Paulo está dizendo: isso não pertence a nós. O ministério da nova aliança não é mais de mistério, não é mais de coisas escondidas, porque até, meus irmãos, o judaísmo, ele era uma religião excludente, não apenas para aquele que não era judeu, mas ora, o simples judeu, quer fosse de Judá, de Simeão, de Dan, ele não podia simplesmente adentrar ao templo e fazer o que ele quisesse, porque isso era permitido apenas, dependendo do lugar do templo, aos levitas, e depois aos sacerdotes, e finalmente ao sumo sacerdote. Havia uma exclusão do homem comum, mesmo que ele servisse a Deus. Pastor, mas essa fé lá do Antigo Testamento também era a fé do nosso Deus? Sim, Deus tinha uma lição a ensinar, meus irmãos, de que ele era um Deus, ele é um Deus tão santo, que o homem, como ele estava no Antigo Testamento, não conseguia purificar-se, santificar-se para chegar à presença desse Deus. E por isso, lá no tabernáculo, ou no templo depois, havia o Santo dos Santos, o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele tinha guizos na barra da sua roupa, da sua veste, porque enquanto o guizo, o sininho, estivesse fazendo barulho, ele estava vivo. Mas se ele tivesse entrado lá, sem ter feito sacrifício por si mesmo antes de entrar, ele morria na presença de Deus. E ele tinha uma corda amarrada à sua cintura, porque uma vez que o sumo sacerdote havia morrido lá, não havia outro, e o corpo não podia ficar lá, então ele era puxado pela corda. Você está ou não está grato de não ter nascido no Antigo Testamento? A coisa era difícil. Como é que é hoje, meus irmãos? Hoje, o véu tendo sido rasgado lá quando Jesus morreu na cruz, todo acesso a Deus, toda a permissão para chegar à presença de Deus está dada através do sangue de Cristo, está conquistada através do sangue de Cristo, e nós podemos chegar à presença dele, e não há mais, como diz o texto, procedimentos secretos, vergonhosos, engano. Não há nada mais secreto, nem vergonhoso, nem enganoso, como havia nas outras religiões na época de Paulo. E mais, olha a próxima afirmação, meus irmãos: o ministro da nova aliança também não torce a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos há 2 décadas, a maior parte do Novo Testamento nem pronta está ainda, e já haviam pessoas que torciam a palavra de Deus. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, alguns estavam ensinando dentro da igreja que você tinha, sendo cristão, que obedecer à lei do Antigo Testamento, os judaizantes, e Paulo tem que corrigi-los. Em outra ocasião, em Tessalônica, ouvindo que Jesus estava voltando, alguns estavam ensinando na igreja que você não precisa mais trabalhar. Jesus vai voltar, né? Para que trabalhar? Para que preocupar? Agora detalhe, né? Eles não trabalhavam, mas iam na casa de quem trabalhava para poder comer. Isso está lá em Tessalonicenses. E Paulo também corrige a igreja. Mais adiante, outros erros e heresias vão entrar na igreja.
questionando a divindade de Jesus, questionando a obra da cruz, falando que o Senhor já havia voltado. Lembra que Pedro fala? Apesar que alguns estão dizendo que ele já voltou, não creiam. E alguns estão dizendo que ele demora, não creiam também. E Pedro traz o ensino correto. Meus irmãos, quem dera que isso tivesse sido apenas no primeiro século. Ao longo de 2000 anos quase de cristianismo, o que mais aconteceu, e não é lá de fora, geralmente às vezes vem de dentro para fora, é gente inventando, como dizia a minha falecida avó, moda. Pegando a palavra de Deus, torcendo a palavra de Deus e criando coisas que ela nunca ensinou. Agora à tarde, uma das adolescentes da igreja me mandou um vídeo, e é no mínimo, irmãos, lamentável. Em determinada, entre aspas, igreja, você pode botar 3 trilhões de aspas aí, alguém pegou uma toalhinha ungida, foi lá, acredite se quiser, no banco com a sua dívida, esfregou lá na porta, o banco estava fechado, esfregou na porta do banco e disse que o Senhor fez um milagre de cancelar a dívida dele, ou seja, Jesus é caloteiro. Porque a dívida é real, a criatura está devendo aquele boleto lá. Mas Jesus foi e cancelou a dívida dele, ou seja, a pessoa lá ficou sem receber o dinheiro, porque ele esfregou a toalhinha ungida. A gente ri, meus irmãos, porque realmente chega a ser hilário, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque esse tipo de ensino está sendo trazido para dentro das igrejas direto. Quer ver outro ensino que remete ao Antigo Testamento, e até mesmo a outra igreja romana? De que o pastor, o líder da igreja, tem uma oração mais poderosa que o pobre do irmão Fabrício, né, que afinal de contas é só um irmão da igreja. Já contei para vocês que alguns anos atrás, uma pessoa visitando a nossa igreja contou o seu problema, disse que queria muito que o irmão orasse comigo. Eu falei, amém. Aí eu chamei um irmão, que era um dos líderes da igreja na época, para orarmos juntos, e falei, irmão, essa senhora veio aqui, está com um problema na família, e que nós orássemos, vamos orar, vamos, por favor, vamos orar por ela. Ela me interrompeu. Não, eu queria que o senhor orasse, porque o senhor é pastor. Onde ela aprendeu isso, irmãos? Em alguma igreja por aí, que ensinou que a oração do pastor é a oração forte. Ou você já não viu na televisão, venha para a vigília dos 120 pastores, apóstolos, profetas e assim por diante. Por quê? Ensinamentos que têm um objetivo mercadológico de fazer mercadoria da palavra de Deus e vender aquilo que agrada. Púlpitos que não pregam mais a verdade. Você pega, meus irmãos, 10 mensagens na internet e você vai achar 9,5 que não fala sobre pecado. É gente que se divorcia na igreja X e vem casar na igreja Y. São igrejas que agora estão aceitando não apenas membros, mas pastores homossexuais. E é claro, meus irmãos, aqui não vai nenhum ódio e nem muito menos nenhuma homofobia. Mas a palavra de Deus é clara. Não há de se transigir sobre isso. Nós amamos o homossexual, amamos o viciado, amamos o político, amamos todo mundo. Mas não significa que eu concordo com o que o político faz, não significa que eu concordo com o que o traficante faz, não significa que eu concordo com o que o mentiroso faz, não significa que eu concordo com o que o pastor ladrão faz, não importa. Há uma enorme diferença entre você amar a pessoa e aceitar o comportamento pecaminoso dela. E o que o texto está dizendo? Se eu quero perseverar, meus irmãos, em fidelidade na exposição da verdade, eu não posso negociar a verdade. Inclusive, falamos um pouco sobre isso no nosso EBD. E hoje, meus irmãos, com medo de desagradar, e algumas pessoas que nos visitam hoje à noite, pastores pensam assim, se eu falar sobre isso, talvez ele não volte domingo que vem. Paulo não tinha esse problema, meus irmãos, sabe por quê? Porque o compromisso dele primeiro era com a verdade. E eu quero dizer para você essa noite, meu querido, que Deus lhe ama, com certeza absoluta, mas Deus não coaduna com o seu pecado. Deus lhe ama, mas Ele não aceita o seu pecado, de jeito nenhum. Deus não é Papai Noel, Deus não é um cara gordo, barrigudo, bonachão, sentado lá no céu. Deus é um Deus justo, que não vê o pecador como inocente, é o que diz a palavra de Deus. Quando nós entendemos e colocamos lado a lado, meus irmãos, o amor de Deus e a justiça de Deus, aí nós temos um quadro fidedigno de Deus. Aí nós não estamos torcendo a palavra de Deus, ao contrário, continua o versículo, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus.
Há um mês mais ou menos atrás, eu sentava lá naquela mesa lá, numa tarde, como um casal, tendo que decidir algo difícil na sua vida, e eles vieram conversar comigo, e eu ouvi um, ouvi o outro, depois falei, agora é minha vez de falar. E meus irmãos, não foi fácil aquilo que eu tinha que falar, porque eles estavam em desobediência, eles estavam transgredindo princípios bíblicos, estavam passando por cima de coisas que a palavra de Deus fala, apesar de se amarem e quererem o melhor para as suas vidas. Mas, meus irmãos, quando a palavra de Deus é falada do coração que está preparado para ouvir a palavra de Deus, que quer ouvir a palavra de Deus, o que eu ouvi deles foi o seguinte: pastor, eu gosto porque o Senhor não fica dourando a pílula, o Senhor não fica passando glacê para ver se a coisa desce mais fácil, ou gourmet, né, se você preferir, maionese. E assim, meus irmãos, tem que ser a nossa vida. Eu amei aqueles jovens, eu falei com carinho, mas a gente tem que falar a verdade. Provérbios nos fala, meus irmãos, que mais valem as feridas daquele que ama do que os beijos daquele que odeia. Porque aquele que ama vai ferir para curar, para resolver, para abençoar aquela vida. Agora, meus irmãos, o texto continua dizendo que apesar de nós não torcermos a palavra, expormos a verdade, versículo 3, mas se o nosso evangelho está encoberto, por que o evangelho está encoberto? Por que ele está oculto? Não é porque a palavra não está sendo exposta com clareza. Olha só, para os que estão perecendo, que está encoberto, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meu irmão, muitas vezes você compartilha o evangelho, como eu mencionei que esta semana, depois de um café da manhã, fui desafiado pela palavra, pela graça de Deus, consegui compartilhar o evangelho. Eu não sei o que será daquele jovem, mas eu fiz aquilo que é a minha obrigação e compartilhei sobre a salvação em Cristo. Mas, meus irmãos, o texto está dizendo para nós, é a última parte do nosso ponto, em que nós estamos expondo a verdade mesmo em meio a uma realidade espiritual contrária. Nós não vemos, meus irmãos, o evangelho sendo desejado pelo mundo? É claro que não. Eu gosto muito de assistir um seriado britânico que acontece na mesma época e um dos maiores pregadores, se não o maior pregador que a Inglaterra já viu, Charles Haddon Spurgeon. Eu fiquei curioso, meus irmãos, eu estou na segunda temporada. Este homem, multidões saíam de toda Londres para ouvi-lo. A igreja dele já era mega igreja, quando ninguém sabia o que era uma mega igreja, 10 mil membros no tabernáculo de Londres. E em nenhum momento no seriado Charles Spurgeon, ou qualquer impacto que ele tem na sociedade, é sequer mencionado. Personagens é um programa real, fatos reais. E de vez em quando eu fico na internet, realmente fulano existiu. Os lords estão lá, os comerciantes estão lá, os jornalistas estão sendo citados pelo nome, mas alguém que impactou a Londres da época não é citado. Por quê? Não é interessante citar-se tal coisa. Não é interessante se falar de tal coisa. Não é citado também, na mesma época, o nome de George Miller. Quem foi George Miller? Além de um grande homem de Deus, tirou milhares de crianças das ruas de Londres, porque naquela época não havia conselho tutelar, nem em Londres. As crianças que não tinham pais para criá-las, os pais não podiam criar, eram simplesmente abandonadas nas ruas. E George Miller, inclusive, Spurgeon investia no orfanato de George Miller, tirava as crianças da rua e nos seus orfanatos a obra de Deus era feita na vida dessas crianças. Ele não é citado. Você, meu irmão, está sendo ministro da nova aliança em uma sociedade que não quer a nova aliança, que não quer o evangelho, que não deseja. É tão interessante, meus irmãos, que os Estados Unidos, que é tido por tantos como um país cristão e até supostamente protestante ou evangélico, o nome de Deus e de Cristo está sendo progressivamente retirado da cultura. Nos programas de televisão, nos seriados, é recomendado que você não mais deseje Feliz Natal, mas sim Feliz Feriado. Sim, holiday, englobando aí o Natal e o Ano Novo. Tem um feliz feriado. É a pessoa que coisa mais ridícula em português, fala assim, feliz feriado. Porque eles querem tirar Cristo de Christmas, Cristo do Natal. Enquanto você chega na televisão e faz, como no Oscar agora há pouco,
um agradecimento a Deus, tudo bem. Ouse falar em Jesus. Aí o tempo fecha. Deus como alguém pessoal, do universo, tudo bem. Mas Jesus não, porque o Deus desta era está trabalhando. Como diz o apóstolo João, o mundo jaz no maligno. E o ministro da Nova Aliança, meus irmãos, é chamado a perseverar com fidelidade na exposição da verdade, mesmo em meio a uma realidade espiritual contrária. A segunda verdade dessa noite, meus irmãos, é a seguinte: o ministro da Nova Aliança persevera em humildade no seu papel secundário, confiando na capacitação do poder de Deus. O ministro da Nova Aliança persevera em humildade no seu papel secundário, confiando na capacitação do poder de Deus. Então você pode pensar, meus irmãos, que nós temos algum destaque ou algum papel fundamental nisso que está acontecendo. Não. Eu quero dizer antecipadamente que eu e você somos dispensáveis. Que Deus não precisa de mim. Se eu não tivesse ouvido há 17 anos o chamado para vir para Roraima, Ele teria chamado outro. O único prejudicado quando eu não ouço o chamado de Deus sou eu. No versículo 5, Paulo diz: mas não pregamos a nós mesmos, mas a quem? A Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, um termo que hoje em dia é usado para destaque, para vanglória humana. Aliás, apóstolo bom é apóstolo morto. Um termo que hoje em dia é usado de maneira vã, de maneira vaidosa. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Não, eu não prego a mim, eu prego a Jesus. Irmãos, a nossa mensagem é Jesus. A nossa mensagem não é venha para a igreja que seu casamento vai melhorar. A mensagem não é venha para a igreja que seu filho vai sair das drogas. Venha para a igreja que você vai sair das drogas. A mensagem cristã não é venha para a igreja que seus problemas financeiros vão acabar. A mensagem do Evangelho é arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. E a mensagem, a pregação falsa, torcida, como nós vimos no versículo anterior do Evangelho, se é Evangelho, tem enchido a chamada igreja evangélica de gente não convertida. Gente que vem porque o casamento está acabando. Gente que vem porque está endividado, está falindo. Gente que confunde, meus irmãos, salvação com prosperidade financeira. Por quê? Porque estão pregando a si mesmo e não a Jesus Cristo. E não estão se colocando na segunda parte da frase como servos, como escravos da igreja. Agora olha que interessante, meus irmãos. Se eu, como ministro da Nova Aliança, sou seu servo e você é meu servo, não é uma bênção? Porque eu vivo para lhe servir. Você vive para servir a mim e aos outros irmãos. Nós somos uma comunidade de servos. Não há senhores, não há destaque. Só há lugar para um debaixo do holofote. E esse é o Senhor Jesus. Ele diz: pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, no versículo 6? Coríntios, quem foi que alcançou vocês? Fui eu? Foi Apolo? Foi Pedro? Os homens que são levantados lá no capítulo 3 da primeira carta, como os grupinhos que haviam nessa igreja. Eu digo, meus irmãos, por acaso fui eu que salvei vocês? Foi o seu pai na fé, por uma honra e mérito que ele mereça? Não. Paulo fala, meus irmãos, que o trabalho do ministro da Nova Aliança é pregar o Evangelho, porque é Deus que resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo. Em vários momentos esta semana eu orei para aquele jovem que tem um daqueles nomes complicados, né? De gente que junta o nome do pai com a mãe, né? Fosse Perplexe, como assim tal, e não decorei não. Mas Deus sabe. Mas durante vários momentos de semana eu orei por ele, porque eu não tinha mais o que fazer. Eu não sei onde ele mora, eu não tenho contato com ele, ele não pertence ao meu círculo de relacionamentos. E eu orei para que aquilo que ele ouviu do Evangelho acontecesse estar aqui no Cristo. Ele mesmo pode brilhar no coração daquele jovem para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você sabe por que isso, meus irmãos? Porque quem faz a obra é Ele, o mérito é dele. Dá uma olhadinha no versículo 7, é o versículo ao que eu me referia em relação ao meu ministério. Mas
temos este tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Vasos de barro. Há muitos anos atrás, um pastor de ovelhas estava passeando na região de Qumran, na Palestina. Ele entrou numa caverna e lá ele encontrou vasos de barro. Quando ele abriu um daqueles vasos de barro, lá estavam manuscritos do Antigo Testamento. O livro de Isaías completo, do capítulo 1 ao capítulo 66, como nós modernamente classificamos. Nas cavernas de Qumran estavam o tapa-boca dos sociólogos, dos antropólogos que criticam a autenticidade da palavra de Deus. Pausa, parênteses. É tão interessante, meus irmãos. Vamos para a faculdade de filosofia, de estudar Platão, Sócrates, Aristóteles, tendo algumas dezenas de manuscritos. Nós temos milhares de manuscritos da Bíblia. O que você tem na sua mão é o texto mais fidedigno da história da humanidade em relação aos escritos antigos. Não há nada que possa ser tão comprovado como as escrituras sagradas. É tanto manuscrito, é tanto texto, tantos pedaços e mais pedaços, e livros inteiros, que nós temos convicção que nós temos em nossa mão o texto que saiu da pena dos autores. Fecha parênteses. Lá naquelas cavernas, aquele pastor simples encontrou um tesouro em vasos de barro. Na antiguidade era assim, um vaso simples, que talvez era comprado por algumas moedas no mercado local, mas dentro dele era colocado especiarias, incenso, às vezes até ouro ali dentro. Meus irmãos, aqui está o vaso, do seu lado está o vaso. Gente normal, simples, que luta contra o pecado, assim como você. Gente às vezes que fala errado, gente às vezes que não tem estudo, gente às vezes que vem de origem muito simples e humilde, mas cada um deles, não apenas o doutor em teologia, mas o analfabeto que pertence ao Senhor também, é um vaso que tem um tesouro dentro de si. Porque Paulo está dizendo, meus irmãos, que o valor não está no vaso, mas no tesouro. Porque nós temos aqui, meus irmãos, um autor, Paulo, que falava cerca de 9 idiomas, era realmente um doutor, 2 cidadanias, um homem respeitado. Mas nós também temos Pedro, um pescador, João, um pescador, gente simples. O Evangelho, meus irmãos, não depende de quem é o seu transmissor, depende de Deus que faz a obra no coração das pessoas, para que o poder fique claro, é de Deus e não é nosso. O ministro da Nova Aliança persevera, com fidelidade na exposição da verdade, mesmo em meio a uma realidade espiritual contrária. Em segundo lugar, ele persevera em humildade no seu papel secundário, confiando na capacitação do poder de Deus. No resto do nosso texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos ensinar o seguinte: o ministro da Nova Aliança persevera nas lutas, fortalecido pela realidade da recompensa eterna. O ministro da Nova Aliança persevera nas lutas, fortalecido pela realidade da recompensa eterna. Meus irmãos, nos últimos 30 anos, olha o que aconteceu com a igreja evangélica, em especial. Ela tirou os olhos da glória, colocou os olhos no que é transitório. Não toda ela, mas em grande parte. É a cura, é a vitória, é a prosperidade. Violentando, desrespeitando a palavra de Deus. Falsos mestres têm se levantado e ensinado algo que a Bíblia nunca ensinou. Venha Jesus e você vai ser próspero. Dê o seu dízimo e Deus vai multiplicar a sua fazenda. Determine agora a sua cura. E todas essas coisas têm entrado na igreja e corrompido a pregação do verdadeiro Evangelho. Ora, quem vai pensar em uma salvação eterna se eu não, mas se a criatura está ali prometendo prosperidade aqui? Nós somos seres imediatistas, irmãos. A loteria americana
ela tem uma opção. Quando a pessoa ganha, ela pode receber tudo de uma vez só, menos o imposto de renda, ou ela pode ter tudo aplicado para render juros e mês após mês, durante toda a sua vida, ela vai receber uma fatia e os rendimentos. A maior parte dos ganhadores prefere ganhar e receber de uma vez só. Somos seres imediatistas. Somos os seres do micro-ondas. A gente quer para ontem. Então, nos últimos 30, 40 anos, a pregação da prosperidade da vitória caiu como uma luva em corações imediatistas, egoístas, egocentristas, como o meu e como o seu também. Mas o que é a promessa real de vitória e de prosperidade que o ministro da Nova Aliança recebe? Do versículo 8 até o final, está errado ali, até o 18, nós vamos ver, meus irmãos, que Paulo continua o raciocínio dizendo o seguinte: de todos os lados somos, olha o que ele vai dizer, irmãos, pressionados, perplexos, perseguidos, destruídos. Cadê a vitória? Cadê a vida mansa? Cadê a mansão? O texto fala, meus irmãos, de um ministério feito em sangue, suor e lágrimas. Porém, por causa do poder de Deus que age no vaso de barro, como ele falou no versículo anterior, olha qual é a resposta dele para tudo isso, do ministro da Nova Aliança: pressionado, mas não desanimado, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatidos, mas não destruídos. A promessa, meus irmãos, do ministro não é de vida fácil, mas que ele vai ser guardado por Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades. Querido, como é difícil para nós, na nossa mentalidade ocidental brasileira, compreendermos a totalidade desse texto. Visite a igreja chinesa e você não vai encontrar a pregação de prosperidade e de vitória. Visite a igreja no meio dos muçulmanos e você não vai encontrar a pregação que você encontra no Brasil. Porque lá não floresce, lá não prospera. Toda semana, quem acompanha os sites de notícias como Portas Abertas e outros sites internacionais, toda semana, irmãos nossos são mortos. Mais de 100 mil cristãos são mortos todo ano. A ONU não faz nada. Por que eles foram mortos? Porque são guerrilheiros? Porque fizeram atentado? Não. Apenas por serem cristãos. Apenas por pregarem o Evangelho. Meus irmãos, nós estamos em pleno século 21. E a realidade de Coríntios capítulo 4 acontece em outros lugares do nosso planeta. E talvez a nossa liberdade, meus irmãos, nos priva de compreender o que é. Como assim perplexo? Como assim perseguido? Como assim destruído? E olha como ele vai continuar, meus irmãos. Trazemos sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Mas agora eu tenho uma aplicação prática para nós cristãos do mundo livre. Meu irmão, talvez ninguém vai lhe proibir de pregar o Evangelho, ninguém vai lhe perseguir por ser cristão. Mas meu irmão, será que você tem vivido aquilo que é o Evangelho no seu ambiente de trabalho, na sua família? Você tem vivido o perdão? Você tem vivido o sermão do monte ou da montanha? O dar a outra face? Morrer, meus irmãos, é morrer principalmente para mim. Muitos anos atrás, meus irmãos, eu vi um relato de um irmão nosso na antiga União Soviética, em que ele falava que, além de resistir à tortura, porque eles pegavam esse irmão e colocavam os pés dele em água quente, e depois o carregavam naquela tina e colocavam no meio do nada, na Sibéria, até a água da tina congelar, e depois o traziam de volta e repetiam e aqueciam a água de novo. Mas ele falava: muito pior do que lidar com as dores dos meus pés é lidar com a amargura no meu coração. E esse tipo de coisa, meu querido, você também lida, e eu. Porque o maior inimigo do cristão, meu irmão, não está lá fora, está aqui dentro. É a minha carne, é o meu pecado.
E se eu quero ser o ministro da nova aliança, eu tenho que sempre trazer em meu corpo o morrer de Jesus. Porque ele foi o exemplo de alguém que morreu para si mesmo. Filipenses capítulo 2. Abriu mão de tudo que tinha para viver a vida. Exemplo, vida para nós. E quando nós fazemos isso, irmãos, o texto diz: quando eu morro com Jesus, a vida de Jesus é revelada em mim. Novamente, vaso de barro. Todo mal, meus irmãos, que existe em mim é minha obra. Todo bem real que existe em mim é a obra de Cristo na minha vida. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. O que ele quer dizer com isso? Cada vez, meu irmão, que nós morremos para nós mesmos, que nós morremos para o pecado, morremos para tudo isso que vem lutar com a nossa vida cristã, e a vida de Cristo é gerada em nós, eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a vida talvez de alguém que não conheça Cristo ainda. Quando eu vivo a premissa do bater numa face, dá a outra. Obrigou a andar uma milha, anda duas. Eu estou vivendo a vida de Cristo. E eu estou abençoando aquela vida. Estou transmitindo a vida para aquela pessoa, quer seja um irmão, quer seja alguém de fora. No final desse texto, irmãos, para adiantar para o objetivo principal, ele diz: tudo isso é para o bem de vocês, versículo 15, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Paulo agora, meus irmãos, pega o foco de tudo aquilo que o ministro da nova aliança vai fazer e coloca no lugar certo: a glória de Deus. Meus irmãos, este prédio, este evento, o nome na porta, esta igreja não foi constituída para a glória de homem algum, muito menos do pastor dessa igreja. Qualquer coisa que nós fazemos, a vida de Cristo que nós vivemos, é para a glória de Deus. Este é o objetivo final da criação do homem. Essa é a razão por que Ele nos criou, que vivêssemos para a sua glória. Porque perceba, querido, se eu faço algo para a minha glória, faço porque eu sou um homem. Mas quando Deus faz para a sua glória, a glória lhe veste bem, lhe cai bem, pertence a Ele, mas não pertence a mim. Quando, meus irmãos, eu me visto de glória, é a semelhança de Davizinho, antes de enfrentar Golias. Lembra o que Saul faz? Saul pega a sua armadura e dá para Davizinho para se proteger, só que ele não conseguia se movimentar, era maior, o número era maior do que ele podia vestir. Ele disse: isso não me serve, isso não é meu, isso não me pertence, isso não me cai bem. E ele se livra da armadura. A glória de Deus não cai bem em nós, mas cai perfeitamente nele. E o ministro da nova aliança vai sempre apontar para a glória de Deus. Agora perceba, meu irmão, vamos lá do começo. Se eu persevero na verdade, eu não me corrompo com a mentira, eu não torço a palavra de Deus, em meio a um ambiente hostil, porque as pessoas estão sendo atacadas e cegadas por Satanás, pelo inimigo, no meio de tudo isso eu passo pelas lutas, pelas tribulações, e eu não desanimo, eu persevero, eu digo não ao meu eu, não à minha carne, ao meu pecado, e vivo a vida de Cristo. Qual a minha motivação? Além de agradar a Deus, além de alcançar as pessoas, claro, qual a minha motivação? Ao final do texto: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Em primeiro lugar, meus irmãos, a recompensa eterna começa quando a minha vida espiritual é renovada, apesar da minha vida externa estar sendo cada dia deteriorada. Outro dia alguém publicou, foi a Ayla, né, antiga membro da nossa igreja, uma foto de alguns anos atrás. O Azaf estava pequenininho, os filhos dela era tudo pequenininho, e eu estava um tanto quanto melhor, digamos assim. Mais cabelo, menos rugas. Eu estava sem barba, mas se eu tivesse na época com barba, eu não tinha nenhum cabelo branco. Desculpe lhe dar essa notícia: você está morrendo. Nem que leve 100 anos. Eu vou morrer. Essa pode ser a minha última mensagem. Hoje à tarde alguém me ligou, um comerciante que tinha na frente da antiga igreja que nós ministrávamos, morreu esta tarde de ataque cardíaco. Alguém que eu convivi durante 7 anos em que trabalhei lá, preguei para ele diversas vezes, eu não sei como ele morreu.
Como diz o ditado, para morrer, basta estar vivo. Pastor, mas que negócio tem um tom lúgubre na mensagem? Não, meu irmão. Repetindo o próprio apóstolo Paulo, para mim, morrer é Cristo. Viver é Cristo, na verdade. Morrer é lucro. Viva com Cristo, que a morte não é de maneira nenhuma algo triste. Não é de maneira nenhuma algo que você deve temer. É algo que Deus traz sobre nós para nos abençoar. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Cada sofrimento, cada luta, cada dificuldade do ministro da nova aliança, Deus está pesando e aumentando muito mais o peso para aquilo que nos aguarda na glória. Meu irmão, eu não sei quanto tempo você vai viver. Talvez você tenha uma vida longa como da minha avó, que faleceu com 94 anos. Semana passada, uma igreja de amigos nossos lá em Atibaia comemorou o aniversário da sua membro mais idosa, 116 anos, se não me engano. Eu confesso que não sei se eu quero chegar lá, não. O que é isso diante da eternidade? O que é isso, meus irmãos, diante daquilo que nos aguarda? Paulo nos convida, viva para Deus, porque a recompensa é garantida na eternidade. Viva para Deus, porque Ele diz, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, em dinheiro, em casas, em carros, em cargos, em contra-cheques, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê passa, é transitório, é provisório, é temporário, mas o que não se vê é eterno. As vidas são eternas, a recompensa é eterna, o galardão é eterno. Assim, meus queridos, é a nossa vida quando servimos ao nosso Deus. Se você viver para aqui, você vai para a eternidade tendo ganho só a terra. E provavelmente perderá a vida eterna. Mas se você viver para a eternidade, você ganhará algo que ninguém pode tirar de você. Eu não sei qual é a sua situação espiritual essa noite. Eu não sei se você já tem um relacionamento, como nós mencionamos, com a nova aliança em Cristo Jesus. Mas tudo aquilo que você ouviu hoje, meu querido, é a expressa exposição da verdade. Como diz no versículo 2. A clara exposição da verdade. Não importa a sua idade, você pode ser um adolescente, um jovem adulto, meia-idade ou um senhor. A eternidade pode começar para você em qualquer segundo da sua vida. Não negligencie essa noite a palavra de Deus que lhe foi entregue. Deposite a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Comece a andar com Ele para que Ele comece a modificar a sua vida de dentro para fora. Vaso de barro. E aí você experimentará uma vida sem igual. Que não há de se comparar com absolutamente nada. Uma vida que não é para ignorantes. Uma vida que não é para ricos. Que não é para pobres. Não é para doutores. É para todo aquele que se arrepender e se colocar aos pés do Senhor. Que Deus possa lhe abençoar. Oremos. Deus, obrigado porque essa noite o Senhor venha nos ensinar que em meio às lutas, o ministro da nova aliança persevera na verdade de Deus até a recompensa eterna. Em meio às lutas, o ministro da nova aliança persevera na verdade de Deus até a recompensa eterna. Esta é a ideia, Deus, que nós temos que levar para nossas casas, para aumentar a nossa fé, para nos alimentar, para ajudar-nos, ó Deus, a viver contigo a cada momento. Não importa o que nós possamos passar, mas sabendo que muito mais o nosso Senhor sofreu, e hoje coisas piores os nossos irmãos também passam, mas possamos viver uma vida que seja para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.